Hoje a gente vai falar sobre permutação. Então, se você ainda não assistiu as primeiras aulas, eu recomendo que assista para ter toda uma ordem didática e você poder compreender melhor os assuntos dessa aula, ok? Quem ainda não assistiu, os vídeos estão aí disponíveis para assistir a aula, fazer exemplos, fazer exercícios, antes de chegar nessa parte de permutação. Então, hoje vamos entender o que é a permutação. Lá nas primeiras aulas, a gente já percebeu que a análise combinatória, ela se trata de você combinar, de você arrumar, de você juntar, de você agrupar elementos de alguma maneira. Essa maneira de você agrupar esses elementos tem algumas características e, de acordo com essas características, vão ser classificados com nomes diferentes. E é o que a gente vai começar a trabalhar agora. A permutação é uma dessas características aí. E o que significa permutação? Bom, permutar, a palavra permutar, ela significa mudar, trocar. Então, quando a gente está fazendo uma permutação de elementos, significa que estamos mudando os elementos de posição. Então, você pode pensar o seguinte: você tem 5 pessoas, tá? 5, 10 pessoas que vão ter que ficar em uma fila para poder entrar no banco, ok? Exemplo assim aleatório que a gente está pensando agora. O que acontece? A ordem que essas pessoas podem estar na fila, quem é o primeiro da fila, o segundo da fila, você pode mudar à vontade, basta ir trocando as pessoas de lugar. E a cada vez que você faz uma troca dessas, você tem uma nova ordem de fila. Então, com as 10 pessoas que estiverem na fila, se você troca todas as 10 de lugar, de posição, você está fazendo uma permutação entre elas. Então, a permutação ela leva em consideração você pegar todos aqueles elementos disponíveis e ficar trocando eles de lugar entre si. Quem era o primeiro você pode colocar como último, quem era o último como primeiro, como segundo, como terceiro, tanto faz. Você vai estar mudando eles de posição. Vamos entender melhor aqui. Então, como eu estava falando, aqui no caso a gente tem 5 pessoas organizadas em uma fila. Eu quero saber quantas filas diferentes poderão ser feitas ao realizar uma permutação envolvendo as 5 pessoas. Então, você sempre começa pensando o seguinte, vamos lá. Como a fila vai ser com as 5 pessoas, eu tenho 5 espaços para ocupar. Então, vou fazer aqui 5 traços, cada um indicando uma pessoa a ficar lá na fila, certo? Para a primeira pessoa, para a primeira posição da fila, essa posição aqui, ó, por exemplo, eu vou ter quantas possibilidades de pessoas? Qualquer uma das 5 pessoas. Então, eu tenho 5 opções, certo? Vamos lembrar que eu estou sempre colocando aqui embaixo o número de opções, ok? Tá ficando muito feio aqui. Deixa eu colocar melhor. Então, sempre eu estou colocando aqui embaixo o número de opções, ok? Então, quem está conferindo desde a primeira aula já está ciente disso. E agora, para o segundo lugar da fila, bom, uma pessoa já ocupou o primeiro lugar. Das 5, então, vão sobrar 4 pessoas, certo? Aqui não tem aquela historinha aí de posso repetir, não posso repetir, que nem a gente fez na parte de princípio fundamental da contagem. Porque você não tem como colocar a mesma pessoa em 2 lugares da fila, certo? A pessoa só pode ficar em um lugar da fila. Depois, para a próxima posição, vão sobrar quantas pessoas? 3. Depois vão sobrar 2. E por último, vai sobrar uma única pessoa. Então, o número de possibilidades, que é dado lá pelo princípio fundamental da contagem, é só você multiplicar as possibilidades de cada decisão. São 5 possibilidades da decisão de quem fica em primeiro na fila, 4 de quem fica em segundo e aí por diante. E já aprendemos que essa multiplicação aqui toda, ela é a mesma coisa que 5 fatorial, ok? Isso daqui dá 120. Então, você tem aí 120 formas
diferente de ter a fila com as 5 pessoas, ok? Então esse foi o primeiro exemplo aí, para a gente entender bem esse esquema da permutação. Vocês já podem perceber que não tem lá tanta diferença do que a gente trabalhou anteriormente. É só um caso restrito para análise combinatória. Então a definição. Considere N elementos diferentes. Tá? Então, uma quantidade qualquer de elementos que podem ser organizados em fila. Então, se você tem uma quantidade que vai colocar em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, vai fazer assim uma fila organizada, a gente define que isso é uma permutação. Tá? E vai utilizar a letra P. P e um Nzinho aqui embaixo, só para indicar a quantidade de elementos. Essa permutação vai ser o n fatorial. A gente viu pelo exemplo anterior, tá? Porque sempre vai acontecer de você ter todas as possibilidades. Vamos dizer que a fila fosse 10, né? Se ao invés de 5 fosse 10, você teria 10 para o primeiro, 9 para o segundo, 8 para o terceiro, e aí vai indo até o último que você só tem uma possibilidade, certo? Então, sempre quando você tiver uma permutação, você já pode pensar nisso. Agora o detalhe. Hoje eu estou falando quando os elementos são diferentes. Tá? Por que eu estou falando isso? Deixando bem ênfase em elementos diferentes. Porque se os elementos forem iguais, você trocar de lugar um elemento com outro igual não muda a configuração da sua fila, certo? Pensa o seguinte, você não conhece essas pessoas. Eu estou te falando que tem a Ana, a Maria e a Ana, certo? Você não conhece essas pessoas. Se você olha na fila escrito os nomes Ana Maria e Ana, você sabe que tem duas Anas, tem uma Maria, uma está no começo, uma está no final. Se eu mudo a fila e falo para você que a fila agora é Ana, Maria e Ana, mudou alguma coisa para você a fila? Você não conhece, você continua sabendo que tem uma Ana no início e uma Ana no final. A partir do momento que a gente sabe que essa Ana aqui é diferente dessa Ana, aí sim as filas vão ser diferentes. Tá? Aqui no caso a gente está falando de pessoas, obviamente as pessoas são diferentes. Mas o que acontece? Só olhando pelos nomes, você vê que não mudou muito a sua configuração. Isso vai acontecer mais lá na frente em outros exemplos que a gente vai fazer. Então, ficando só bem claro, essa permutação aqui, de ser igual a n fatorial, vale apenas quando os elementos eles são diferentes, ok? Só lembrando que aqui nesse exemplo, foi só uma hipótese que eu falei, as pessoas são diferentes, então a fila seria diferente, sim, apesar do nome delas serem iguais. Aqui é só o nome que é igual. Vamos seguindo aqui para mais um exemplo. Um anagrama ele é formado pela troca de posição das letras de uma palavra, formando uma nova palavra, podendo ter sentido ou não. Por exemplo, pota e APTO são anagramas utilizando as letras da palavra pato. Então, quando você embaralha essas letras, troca elas de posição, você forma um anagrama. A palavra pode ter significado, pode pertencer ao nosso vocabulário, está no nosso dicionário ou não. Utilizando essas letras, eu quero que calcule o total de anagramas que é possível formar. Bom, usando as letras da palavra pato. A palavra pato ela tem quantas letras? O P, o A, o T e o O. Ela tem 4 letras. Então, eu vou embaralhar 4 letras de posição. Ou seja, 4 letras são 4 espaços que eu tenho que preencher. Certo? Para o primeiro espaço, eu posso colocar qualquer uma das letras. O P, o A, o T ou o O. Então, eu tenho 4 opções. Para o segundo espaço,
Eu já usei uma letra, vão me sobrar quantas? 3. Depois vão me sobrar 2. Por último, vai me sobrar uma. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 4 fatorial, que é igual a 24. Ok? Então você pode perceber que calcular o número de anagramas é a permutação das 4 letras. Tá? Eu já poderia até colocar aqui direto 4 fatorial como resultado, sem precisar fazer todo esse meu esquema aqui. Vamos só voltar no que eu falei agora há pouco? Eu falei das filas, né? Eu falei das filas com a Ana, que não mudaria muita coisa. E se, vamos escrever aqui de novo, Ana, eu quisesse formar anagramas com essas letras? Bom, eu posso colocar o N na frente, aí vai vir um A e vai vir outro A. Porém, vamos marcar aqui, esse daqui, meu A verde, esse daqui, o meu A com preto. Se eu fizer isso, eu consigo ver que eu coloquei o A que está circulado de preto na frente. Mas, se eu trocasse e colocasse o A circulado de verde na frente, aí sim eu saberia que são palavras. São palavras não, né? As palavras são iguais, mas aí sim eu consigo ver que eu fiz uma mudança, porque eu circulei de cor diferente. Fora isso, trocar um A com outro A de posição não muda nada. Esses elementos repetidos, ó, gera o mesmo anagrama, um anagrama só. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado quando aparecerem elementos repetidos, tá? Na aula de hoje não vai acontecer, é só para reforçar que por enquanto a gente está falando de elementos diferentes. Não estamos falando ainda quando tem elementos repetidos. Isso vai ser na próxima aula. Vamos seguindo aqui com esse exemplo. Então, eu calculei o número de anagramas, foram 24. Agora eu quero o número de anagramas que podem ser formados começando com a letra A. Sempre que o problema te der uma regra, comece pela regra. A regra é, a palavra tem que começar com A. Então, a minha palavra tem 4 letras, porque ainda é utilizando pato, a primeira letra é A. Se a primeira letra é A, eu só tenho uma opção para cá. Beleza? Das 4 letras, eu já usei uma, que foi o A. Então, me sobram 3. Depois me sobram 2. Por último, a última letra. Tá? Aqui no caso, poderia ser o P, o T e o O. As 3 possibilidades que eu tenho. Vou usar uma delas, vai sobrar 2 para cá. Vou usar uma, a última vai ficar aqui para o final. Isso daqui é igual a 6. Ok? Então, sempre que tiver alguma regrinha, alguma restrição, começa pela regra. A gente fala que a gente começa pela dificuldade para não ter dificuldade lá na frente. Beleza? Mais uma ainda. Agora eu quero o número de anagramas com A e O juntos nessa ordem. Vamos começar pela regra? A regra é o A e o O juntos nessa ordem. Então, eu tenho a letra P, a letra A, que tem que ficar junto com a letra O, e a letra T. Sempre, isso é uma dica, tá? Sempre que o problema te falar isso tem que ficar junto, considera como se fosse uma coisa só, já que você quer que fique junto. Então, eu vou considerar que o A e o O é uma letra. Beleza? Nesse caso, eu tenho quantas letras? O P, o AO e o T. Essas 3 letras eu vou trocar de posição entre si. Então, eu vou ter 3 espaços. Aqui pode entrar o P, o AO ou o T. Vou gastar uma dessas, sobram 2. Gastei uma das 2 que sobraram. A última fica para o final. 6 opções, tá? Detalhe. Professor, tá, O tá junto. Não poderia ser OA?
As vogais A e O continuam juntas, só que não estão na ordem. E aqui ele fala que A e O tem que estar juntos nessa ordem. Então você não pode colocar o O na frente do A. Tem que ficar o A na frente do O. E se não tiver essa ordem, se só tiverem que ficar juntos? Aí a gente vai ver nesse caso aqui. O número de anagramas que podem ser formados com PO juntos e em qualquer ordem. Vamos fazer igual na letra C? O P fica junto com O, uma letra só. Me sobra ainda o A e me sobra o T. Beleza? Só que o P e o O, eles precisam estar juntos, ok? Estão juntos. E em qualquer ordem. Isso significa que eu posso ter PO ou o OP. Ah, então mudou. Ao invés de eu ter uma possibilidade aqui, eu tenho duas para essa letra. Então vamos pensar o seguinte: como é que a gente fez o outro? 3 letras, 3 opções para o primeiro, 2 e uma para o último. Foram 6 opções que a gente achou na letra C, certo? Qual que é a diferença? Que ao invés de eu colocar o PO, eu vou colocar também o OP. Então, para cada uma dessas 6 aqui, eu tenho esta possibilidade aqui, ó. Então, eu tenho o dobro de possibilidades. Vou ter que multiplicar essas 6 por 2, que é igual a 12. Por que por 2? Porque eu posso trocar o O e o P de posição e isso me gera duas possibilidades. Então, além de eu ter o resultado aqui com as 3 letras, que daria 6, eu tenho que multiplicar por 2, porque eu tenho a troca de posição das duas letras. Tá? Então, bom ressaltar isso daqui, que é da troca de duas letras. Está saindo um pouquinho tremido, peço desculpas aí, que eu estou fazendo só um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, tá? Lembrando que quando a gente fala em troca, eu estou falando em permutar, permutação, tá? Ah, isso quer dizer que se fossem 3 letras, eu iria multiplicar por 3? Não. O que acontece se fossem 3 letras? Só explicar aqui rapidinho, não me alongar muito mais. Vou apagar aqui para usar aqui ainda. Só colocar aqui a resposta. O que acontece se fossem 3 letras? Se fosse o A, o P e o O. Eu posso trocar as 3 letras de posição entre si. Que eu poderia ter o AP e O, o AOP, o PAO ou POA, certo? E também as com o O no início. OAP e OPA. Eu tenho 6 possibilidades e não 3 possibilidades. Então, como é que eu vou saber? É só você permutar. Então, se você tem duas letras juntas, permutação de duas letras, 2 fatorial. 3 letras juntas, permutação de 3 letras, 3 fatorial. 4 letras juntas, vai ser 4 fatorial. Vai ser por esse valor que você vai multiplicar a sua resposta final. Ok? Então, vamos agora para o último exemplo, que é a letra E. Eu quero o número de anagramas que podem ser formados com as letras A e O sempre separadas. Bom, a gente fez agora há pouco, vamos colocar aqui de novo, com A e O juntas, que deu 6. Né? Aqui é com A, O. Tá? Eu estou tentando fazer um pouco rápido para o vídeo não ficar longo. Mas está saindo meio tortinho. O A, O juntas. Só que teria o caso de você ter o O, A invertido, né? Aí você teriam 12 possibilidades. Aí você está contando A, O e O, A.
Nesses casos, elas estão sempre juntas. Pensa comigo. Você tem todos os anagramas. Todos. Não importa se está junto ou se está separado. E de todos, você tira os que estão juntos. O O com o A. O que vai sobrar? Consegue pensar? Se você tem todas as palavras e tira todas as palavras em que o O e A estão juntos, vai me sobrar as palavras em que estão separados. Então, vamos fazer isso. Vou apagar aqui. Qual que é o total de anagramas que podem ser formados? Já esqueceu? A gente fez lá na letra A. Olha aqui, ó. 24. Então, são 24 anagramas menos, que é o total, o número de anagramas em que O e A permanecem juntos. O e A permanecem juntos em 12 desses casos. Lembrando que são 12 porque eu estou considerando os 6 casos do AO, o dobro, porque poderia ser OA. Tá? Aqui só fala delas estarem sempre separadas. Então não importa se está o A, O, P, T, por exemplo, ou se está O, A, P e o T. Isso daqui não importa. O que não pode acontecer é estarem separados. Não podem estar juntos. Então, 24 menos 12, 12. São 12 casos em que o A e o O não vão estar juntos, ou seja, estarão sempre separados. Ok? Então, são pensamentos aí que a gente pode ter, que a gente tira da aula de hoje. Permutar é trocar todos os elementos de lugar. Quando tem elementos, vamos revisando aqui por etapas. Então, permutar é trocar todos os elementos de posição. Quando você tem elementos diferentes, você pode calcular com o fatorial. Quando você tem que alguma regra, você comece por essa regra. Quando você quer que algo fique junto, transforma esse algo junto em uma coisa só. Se tiver que ficar na ordem, não tem problema. Agora, se puder ser qualquer ordem, tem que fazer o quê? Multiplica pelo fatorial. Se forem 2 elementos, está aqui, multiplica por 2 fatorial. Se forem 3 elementos, fatorial dos 3. 4 elementos, fatorial dos 4. E aí por diante. E, por fim, aqui o que a gente viu agora, se você quer algo que você quer que aconteça algo e você já calculou o contrário disso, que a gente calculou juntos e agora tem que calcular separados, eu posso calcular através de uma conta de subtração, pegando o total menos o que eu não quero que aconteça. Então, o total menos o que eu não quero que aconteça, que aqui eu não queria que ficassem juntas, então eu tirei os 12 casos que ficassem juntos, ok? Nas próximas aulas a gente vai ver mais problemas em que vão aparecer essas regras, então é bom ter bem essas ideias em mente. Fica aí exercícios para vocês treinarem. O pessoal que tem minha apostila pode simplesmente fazer os exercícios direto da apostila. Quem não tem apostila, eu deixo na tela aí por algum tempo os exercícios separados da parte de permutação, que são esses aí, tá bom? Então, lembrando, quem tem apostila, são os exercícios da apostila. Quem ainda não tem, pode aproveitar agora aí para praticar exercícios. Qualquer coisa, dúvidas, mandem dúvidas, comentem, deixem suas sugestões aí, que eu estou sempre de olho no que vocês estão postando, beleza? Então, bons estudos e até a próxima aula.